Boa tarde, pessoal. Boa noite. Nós estamos aqui para mais um encontro semanal, nosso encontro todas as sextas-feiras. Essa aula, pessoal, nós tínhamos combinado na aula da sexta-feira anterior que essa aula nós traríamos um pouco do processo legislativo para vocês, para compreensão da tripartição dos poderes, como nós havíamos combinado. O que acontece? Nós falamos das funções típicas e atípicas, ok? Falamos dos freios e contrapesos, falamos do sistema de freios e contrapesos no direito brasileiro, como é que funciona esse sistema. Vimos o processo legislativo, vimos o artigo 59 da Constituição Federal, nós vimos a iniciativa dos projetos de lei, tá? E dentro dessa iniciativa, nós vimos a discussão e a votação nas casas legislativas, ok? Isso é importante porque a gente observa como funciona na prática esses institutos e a gente sai do senso comum. Então veja só, a gente viu a sanção ou o veto presidencial, vimos que o Congresso Nacional pode rejeitar o veto e ainda a questão da promulgação e da publicação da lei. Ora, a gente observa, por exemplo, dentro dessa questão, a diferença entre leis ordinárias e complementares. Nós vimos isso na aula passada, e nós vimos também a tramitação nas casas, como é que ela ocorre. Você vê, por exemplo, que um projeto de lei, ele parte da casa iniciadora, vem para as comissões, das comissões são feitas emendas, vai para plenário, se tiver aprovação, ele vai para a casa revisora. Se tiver rejeição, ele vai para o arquivo. Indo para a casa revisora, ele vai novamente para as comissões. Depois, emendas, novamente plenário. Se for rejeitado, arquivo. Se for aprovado com emendas, volta para a casa iniciadora. E depois, aprovação e a sanção. Dito isto, a gente. Então, dito isto, nós vimos aqui a questão da tramitação. Se a sanção presidencial tem um prazo de 15 dias para ser feito. Se ele perder esse prazo, ela é uma sanção tácita, ou seja, o Senado vai e promulga a lei. Se ele cumprir o prazo, ela é expressa, é promulgado e vai para o Diário Oficial da União. Se tiver um veto total ou parcial, esse veto total ou parcial vai para o Congresso Nacional. Se o veto for rejeitado, promulgação. Se o veto for mantido, publicação. Ok? Aliás, se o veto for mantido, arquivo. Desculpa aí. Se for mantido, arquivo. Partindo, vimos a emenda constitucional como funciona. A emenda constitucional, pessoal, está no artigo 60 da Constituição. E nós vimos isso também. Nós vimos a emenda constitucional, nós vimos a questão das medidas provisórias, vimos como funcionou a emenda, nós vimos as medidas provisórias. Nós paramos, inclusive, na medida provisória, na última aula. Essa medida provisória ela é o seguinte: ela é, em tese, o ato atípico do Poder Executivo. Por quê? Porque é uma forma de legislar, é uma forma de o Executivo emitir leis através de medidas provisórias. E aí, o que nós temos de conceito? Que são atos normativos primários sob condição resolutiva de caráter excepcional no quadro da separação dos poderes. E, no âmbito federal, apenas o presidente da República conta o poder de editá-las. Ok? Elas são tratadas em caráter de relevância e urgência e tem alguns impedimentos. Nós vimos ainda, na medida provisória, a questão da tramitação dessa medida provisória. Tá? E nós paramos aqui no processo legislativo
na parte da iniciativa. De que é a iniciativa do processo legislativo? Do poder legislativo pelos deputados, senadores e por comissões. Do poder executivo, nós temos aí o processo legislativo pelo presidente. E no poder judiciário pelos tribunais superiores mais o STF. A PGR, Procurador-Geral da República, e o povo, qualquer cidadão do povo pode ter iniciativa do processo legislativo. Ok? Então, o processo legislativo, essa era a nossa aula do processo legislativo, para encerrar essa parte de processo legislativo. E agora, pessoal, nós vamos entrar numa outra seara, que é a seara da administração pública, dos órgãos administrativos. Ok? Eu convido vocês para dar uma paradinha, tomar um copo com água, enquanto a gente retoma o próximo assunto. Então, pessoal, retomando, olha só, nós vamos entrar agora na parte do direito administrativo que trata da organização e da administração pública, tá? A gente tem que levar em conta alguns fatores. Por exemplo, o próprio conceito do direito administrativo, que ele diz, isso a Silvia Maria de Zanella de Pietro, ela fala bem claro quando ela diz assim: o direito administrativo é o ramo do direito que estuda as funções e atividades administrativas do Estado. Claro, ela diz que engloba a legislação brasileira que dispõe sobre os órgãos e agentes que compõem os aparelhos estatais na prestação de serviços públicos e princípios. A gente observa, dentro desse conceito, toda a função estatal aqui direcionada para prestação de serviço público. E mais uma coisa que ficou claro nessa aula é que o direito administrativo ele é um ramo do direito público que não é codificado, ou seja, não tem uma codificação definida. Eu tenho leis, legislações esparsas, algumas coisas do tipo, mas não está definida assim direito. Então vamos lá. E ainda, ele diz que o direito administrativo é muito ligado ao direito constitucional, e aí diz que põe-se o direito administrativo, né? O Estado moderno distingue-se pela discriminação de três poderes. Lógico, nós temos um Estado de direito que vai ser distinguido por quê? Por três poderes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? Esses três poderes, nós não podemos nos separar da sua função precípua, né? Que é da administração pública como um todo. Tá? E o direito administrativo, pessoal, ele vai cuidar das relações do direito público. Em tese, ele vai cuidar de servir o povo. Essa seria a principal função dele, servir o povo, né? Miguel Reale ainda diz que a atividade do Estado pode ser de várias espécies. Ela pode ser legislativa, ora para edição de normas de organização e de conduta, ora jurisdicional, quando o juiz toma conhecimento de uma demanda e profere sua decisão, o Estado está agindo aí, normalmente, e de cunho administrativo, né, quando ele exerce o seu papel administrativo, segundo Miguel Reale. E aí, quem são esses órgãos públicos? Aqui, pessoal, nós entramos na parte do direito administrativo de organização, em tese, da organização do Estado, dos órgãos públicos do Estado. A organização física, propriamente dito, formal, das suas divisões. Segundo esses órgãos públicos, quem são? Órgãos públicos são entes da administração pública munidos de responsabilidade jurídica e capacidade técnica para a execução e prestação de serviços públicos. E aí, Eli Lopes Meirelles diz o seguinte: órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é pautada à pessoa jurídica a que pertencem. São unidades de ação com atribuições específicas na organização estatal.
Isso segundo Eli Lopes Meireles, tá? Ainda nós temos dois tipos de administração pública, a direta e a indireta. Vejam, quem são os órgãos da administração pública? Como sendo órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. E um órgão, nós estamos falando de um órgão. Nós estamos falando, podemos falar de uma entidade como sendo unidade de atuação, né? É uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Por exemplo, quando eu falo de um órgão, eu estou falando de um espaço físico, de uma secretaria, por exemplo, Secretaria da Saúde, que é criada. E quando eu falo de uma entidade, eu estou falando de uma unidade de atuação, como a União, por exemplo, é dotada de personalidade jurídica, tá? Ou seja, ela tem registro, tem CNPJ, tem tudo, tá? A União. E ela também, quando eu falo de órgão também, eu estou falando de descentralização, ou seja, administração pública indireta. A exemplo, as agências reguladoras. Nós temos aí algumas agências reguladoras como órgãos, tá? Vamos em frente. Vamos ver o que, que nós podemos ver mais na frente aqui. Então, quem são a administração pública direta? Quando eu falo de administração pública direta, pessoal, eu tenho que me reportar diretamente a quem administra o executivo. Então, eu falo da União, dos estados, o Distrito Federal e os municípios. E observe uma coisa: todos os quatro entes federados, nós temos a administração executiva. Na União, o presidente da República, nos estados, os governadores e no Distrito Federal, e nos municípios, os prefeitos. Ok? Para quê? Todos unidos formam a República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 18 da Constituição Federal. E aí nós estamos dando um exemplo aqui de órgãos da administração pública direta, os ministérios, Polícia Federal, Secretaria da Receita Federal. E você vê, por exemplo, que, só a título de esclarecimento, eu tenho a administração pública direta, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E cada um deles, pessoal, nós temos que ter isso em mente. Cada um desses entes federados, eles têm autonomia para gerir sua administração. Tanto é que a União pode criar o número de ministérios que entender que são devidos, os estados podem criar suas secretarias, o Distrito Federal também, e os municípios também. Eles podem dispor dessas prerrogativas, tá? Então, os órgãos que compõem a administração pública direta são os ministérios, todos os ministérios, a Polícia Federal, a Secretaria da Receita Federal e assim por diante, ok? Quanto à administração pública indireta, nós temos aí as autarquias, e aí nós temos várias autarquias, como INSS, o Instituto Nacional da Previdência, do Propriedade Industrial, as empresas estatais, as empresas públicas e sociedade de economia mista. Empresa pública aí a gente pode citar a Caixa Econômica, sociedade de economia mista pode citar o Banco do Brasil e as fundações públicas, como a Fundação do Banco do Brasil, né? Tem algumas outras fundações aí que são de caráter público, ok? Nós temos várias, tá bom? Mas as autarquias, elas funcionam como agências aí de descentralização para algumas atividades. E essas atividades são inerentes à gestão do poder público, só que são administração pública indireta, certo? E ainda diz aqui que possui personalidade jurídica própria, possui patrimônio e receita próprios, não tem autonomia política, autonomia administrativa, técnica e funcional e financeira, tá? Ainda, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, a Previdência Social é uma autarquia de direito público. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial também, ok?
INSS, Banco Central, o exemplo das autarquias aqui, ó. INSS, IBAMA, Banco Central, o Instituto Nacional de, no caso o INCRA, hoje acho que até que está já até modificado, já teve a inclusão de outros parágrafos, mas o INCRA, né, Instituto Nacional para cuidar aí da reforma agrária, que isso nunca foi tão fácil, esse instituto, é um negócio muito difícil. IBAMA é do meio ambiente, INSS é a Previdência Social e o Banco Central, que regula aí as atividades econômicas e as legislações para essa finalidade. Aí, pessoal, nós vamos entrar aqui agora numa, digamos assim, numa parte complexa. E é bom a gente ter, em tese, bom senso para analisar isso aqui, por quê? Porque veja só, na aula anterior nós tínhamos falado sobre o processo legislativo. Aí você diz assim, poxa, o Congresso Nacional legisla, o, o Executivo pode criar medida provisória, e o Judiciário também, em algumas partes, ele administra, mas tem funções atípicas também. Mas aí, pessoal, vem as agências reguladoras e criam algumas situações que são um pouco complexas. Vamos imaginar. Agências reguladoras são constituídas sob forma de autarquia especial, dotada de uma liberdade maior para a regulação de setores da sociedade. Aí nós vamos ver aqui alguns exemplos. A Anatel, que cuida das telecomunicações, a ANAC, que cuida da aviação civil, e a ANP, que cuida da Agência Nacional do Petróleo, entre outras. Mas veja só, eu vou dar um exemplo aqui da ANAC. Como eu trabalho como especialista em direito do consumidor e a gente tem algumas atuações pela OAB, fazemos blitz nos aeroportos, a gente observa que a ANAC criou uma resolução, a resolução 400. A tese aí era um acordo para que o governo liberava essa resolução e as passagens aéreas cairiam de preço. Em tese, era esse o acordo, mais ou menos o que eles queriam fazer. O que a ANAC fez? Criou essa resolução para baixar os preços das passagens, mas também nós tivemos aí uma diminuição da capacidade do consumidor de lutar pelos seus direitos, no sentido de que teve um prejuízo, por quê? A principal medida era baixar preço de passagem, não baixou, né? Nós temos o exemplo, a questão das bagagens que passou a ser paga, tinha uma franquia de até 23 quilos, passou a ser paga. As bagagens agora são despachadas com peso, pesados e pagamentos aí a perder de vista, totalmente arbitrários. E essas resoluções, pior, pessoal, pasmem, né? As resoluções se sobrepondo a uma lei especial, como é o Código de Defesa do Consumidor, e tantas outras por aí, né? Então, não é muito saudável que o Brasil embarque nessa seara de resoluções. Por quê? Porque a lei, ela passa por uma comissão, ela passa por uma análise constitucional, ela passa por todo um processo. E a resolução, em tese, ela é feita ali em pequenas reuniões, apesar de ter uma boa assessoria, mas não é igual ao parlamento, né? Então fica aí a crítica. E ainda, pessoal, dentro dessas agências reguladoras, nós temos as empresas estatais, que são pessoas jurídicas dotadas de direito privado, né? Desculpa aí, tá uma gripe terrível. Com as seguintes diferenças. A empresa pública utiliza somente capital público e pode ser organizada por qualquer tipo societário. Pode ser sociedade limitada ou sociedade anônima. Essas são as empresas públicas, né? Já a sociedade de economia mista, ela possui um capital misto, ou seja, parte pública e parte privada. E aí nós temos, e somente pode ser sociedade anônima. Nós temos aí o exemplo do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil ele recebe capital privado das pessoas que investem, das pessoas que depositam seus dinheiro lá e tem capital público também, ok? Aí são autorizadas por lei.
Aí nós temos aí alguns exemplos, né? Empresas estatais, nós temos aí a Caixa Econômica Federal, Correios, Infraero, BNDES e Banco do Brasil, como alguns exemplos, ok? Depois nós temos as fundações. São entidades dotadas de personalidade jurídica criadas por lei específica. As fundações elas têm, em tese, o interesse é coletivo, de natureza assistencial, educacional e de pesquisa. Nós vamos ver aí, por exemplo, a criação dessas fundações, elas são autorizadas por lei, tá? A Constituição está lá no artigo 37. Vamos lá. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Universidade de Brasília, UNB, né? E assim por diante. As fundações, elas são de natureza assistencial, ou seja, de natureza de prestação de serviços para a população. Pode ser para pesquisa também, como é o caso, por exemplo, da universidade, e assistencial, como é o caso da FUNAI, tá? E o IBGE, por exemplo, como é o caso de pesquisa para estatísticas e define-se várias situações de população, de PIB, a questão de como é feita a pesquisa em relação à população idosa no Brasil. E aí, com base no IBGE, a gente chega nos números para ver a pirâmide brasileira, como é que ele está em termos de idade, a situação dessa pirâmide, se ela está maior no topo, se ela está já mais idosa, e assim por diante, não vai se adequando. O IBGE tem uma função muito importante em alguns pontos, ok? Veja só, e aí, dentro dessa linha, continuando nós estamos falando aqui, pessoal, para quem não acompanhou direito o raciocínio, nós estamos falando da organização administrativa da, dos entes federados, da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então nós temos aí que a administração pública ela compreende um conjunto de entidades e órgãos incumbidos de realizar as atividades administrativas. E aí nós vamos falar de três formas de exercer as atividades administrativas. É bem interessante isso aqui. A primeira forma é a centralizada. A centralizada, pessoal, ela é usada diretamente pelo ente político, como União, Estado, Município e Distrito Federal, por meio de seus órgãos e agentes. Centralizada, ela exerce direto, como a exemplo do governador, exerce o seu papel direto, a exemplo do prefeito, do presidente e assim por diante. Nós vamos ver, por exemplo, a descentralizada, que ela é distribuída às outras entidades, pessoas físicas ou jurídicas. Pode ser por delegação do poder público, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Por delegação, nós temos as concessionárias, por outorga, né? Um exemplo, as concessionárias de serviço público de energia elétrica, concessionárias de telefonia, concessionária de exploração de petróleo e assim por diante. Ok? Essa atribuição descentralizada é por delegação. Por delegação e também de forma legal, dentro da lei. Tá? Você vê aí os exemplos da televisão. A televisão é uma concessionária de serviço público. Então, nenhuma televisão é dona do serviço. Ela é uma concessionária que tem um prazo, tem um limite aí de atuação. Tem as regras também, claro, né? E também nós temos a por delegação, que são as concessionárias, e temos a por outorga. O poder público transfere a titularidade do serviço por meio de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, por outorga é o quê? O poder público outorga poderes, ou seja, transfere, dá poder para esse ente. Por exemplo, a ANAC ela tem poder para regular a situação da aviação civil. A Anatel das telecomunicações. Então, é descentralizado. Tá? E aí o Banco do Brasil também, empresas públicas como a Caixa Econômica, cada um tem seu poder de atuação. E aí nós vamos ver o terceiro, que é a desconcentração. Veja só, eu estou falando de centralizada,
descentralizada e agora eu vou falar de desconcentração. A desconcentração ela é o resultado da criação de órgãos públicos dentro de uma mesma pessoa jurídica, em que se repartem internamente as atribuições e se estabelece a subordinação hierárquica. A gente observa, por exemplo, que, um exemplo aqui do estado do Maranhão, nós tivemos uma desconcentração do poder público na época do governo de Rosiana, quando ela distribuiu secretarias, é, nos várias secretarias nos interiores, poder desconcentrado, tá? Para quê? Para que fosse mais fácil de atender a população. Um exemplo, ok? Então, pessoal, essa é a parte da administração da organização do Estado. Tudo bem? Vamos aqui a mais uma pequena pausa para tomar uma água e retornamos em poucos minutos. Rapidinho. Volto já. Então, pessoal, voltando aqui, nós estávamos falando da organização dos poderes, tá? E aí nós estamos falando da administração pública, centralizada, descentralizada e da desconcentração. Nós vimos aqui através dos seus órgãos. E a gente pode ver aqui algum exemplo, pessoal, só a título de exemplo. Quando a gente fala da administração pública direta, a gente fala aí da União, dos estados, Distrito Federal e do município, tá? E da indireta dos seus órgãos. A gente vê também a atuação, e isso é bem interessante, que a administração pública direta, ela também recebe da Constituição poderes, né? E é por isso que os estados têm alguns poderes, que apesar de nós termos aí uma unidade federativa, nós temos algumas autonomias constitucionais que são garantidas pela Constituição, ok? E aí nós fomos para as autarquias, fundações, vamos em frente. Então, agora, pessoal, nós vamos entrar aqui na parte das fontes, tá? Fonte do direito administrativo. Se vocês estiverem ouvindo ao fundo aí um latido de cachorro, não se preocupe, são meus pastores. Tenho dois aqui. E sempre quando a gente atende uma ligação ou vai fazer alguma gravação, eles têm que latir. Isso é praxe em qualquer casa que tem cachorro, tá? Então ficamos aí. Vamos falar agora das fontes do direito administrativo. Pessoal, fontes, como em qualquer outra disciplina, fontes são os lugares de onde você bebe ali, de onde você busca seu conhecimento e de onde você usa para fortalecer o que você está defendendo a sua tese, né? São fontes. Então, no direito administrativo não seria diferente. Nós temos a principal fonte, que é a lei, e aí, princípio da legalidade. Nós temos a jurisprudência, a doutrina e aqui nós colocamos costumes, mas vamos explicar mais na frente como funciona essa parte de costumes, tá? Veja só, no direito administrativo, as nossas fontes são formadas por leis, jurisprudência, costumes e súmulas vinculantes, tá? A lei. O direito administrativo ele não tem um código escrito, como é o Código Civil, o Código Previdenciário, Direito Previdenciário, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Código do Consumidor, entre outros. Ele se pauta em leis esparsas e estatutos, como por exemplo o Estatuto do Servidor Público, né? Então a principal fonte do direito administrativo é a lei, o princípio da legalidade. O gestor público não pode fazer nada sem estar vinculado a esse princípio da legalidade. E a jurisprudência são decisões reiteradas. Então, os tribunais vão decidindo reiteradamente e fazem julgados de um mesmo assunto. Agora nós temos aí até alguns que são julgados de casos repetitivos e assim por diante. E as súmulas vinculantes, elas se encaixam nesse conceito, porque são interpretações dos tribunais superiores que essa súmula vinculante, por quê? Porque quando eles tomam uma decisão, todos os processos que tratam da mesma matéria já são vinculados a essa decisão. Então, se alguém entrar com uma matéria idêntica,
e já tiver uma súmula vinculante, se a pessoa está entrando com a matéria contra a súmula vinculante, ele já perde direto, porque já tem uma decisão pautada com base no assunto. Aqui ele fala que os costumes são regras não escritas que suprem a ausência de norma de regra legislativa, descrita em códigos e estatutos. São aceitos dentro de uma sociedade e levam em conta a cultura onde esses costumes são aplicados. No Brasil, nós não temos isso, tá? O direito administrativo no Brasil se pauta em lei, princípio da legalidade. Mas a gente cita os costumes por quê? Porque algumas coisas passam a virar lei a partir de costumes. Você vê o exemplo, nós tínhamos aí até pouco tempo, no Código Penal, até 2005, por exemplo, que o adultério ainda era crime, né? Mas o costume viu que isso era banal. Então, acabou que virando lei, que derrubou, foi revogada essa lei aí. Ok? Essas são as fontes. Então, passado pelas fontes, fonte é coisa simples. Você já estudou fontes lá em todos os direitos basilares aí por onde você passou, já viu fontes. Vamos ver agora, pessoal, a parte do direito administrativo que trata dos princípios. Essa parte aqui, ela é um pouco mais longa, tá? Exige de você uma separação aí de cada um dos princípios independentes para depois você juntar tudo e ver como é que funciona de forma administrativa, de forma aí, conjunta, vamos dizer assim. Então nós partimos do princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade, pessoal, é atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Princípio da legalidade. Princípio da impessoalidade. Tratamento igual a todos os cidadãos e cidadãs. Atuações sem favoritismos e sem autopropaganda por parte dos servidores. Princípio da impessoalidade. Tratamento igual a todos os cidadãos e cidadãs. Essa é a tese. Esse é o princípio. E aí nós vamos ver aqui o princípio da moralidade. Preservação da ética e da moral nos termos da lei em todas as ações por parte dos agentes públicos, seja ele agente público da área judiciária, agente público da área executiva ou da área legislativa. Todos eles se enquadram no princípio da moralidade. Todos os princípios, né? Um dos maiores princípios da administração pública é o da publicidade. E nós podemos ver, por exemplo, a priorização da transparência e da prestação de contas em todas as ações que envolvam os recursos públicos. Você vê aí hoje nos órgãos públicos o portal da transparência, tem que publicar os seus atos, até os salários de alguns servidores. E uma coisa interessante no princípio da publicidade é que recentemente, você vê, por exemplo, a gente fala assim, nós temos o portal da transparência. Tá lá, tem um determinado servidor, só que veja só, não é porque tem o portal da transparência que você vai ter que estar observando sem deixar registro. Lógico, para você pesquisar o salário de um servidor público, você tem que deixar o seu registro lá e você tem que, se você for cobrado para justificar o porquê que você está fazendo essa pesquisa, você tem que dizer. Não pode só ficar lá bisbilhotando sem que isso tenha alguma punição se tiver má fé por parte disso. Né? Lógico que não, certo? Princípio da eficiência. Execução do serviço público com qualidade e respeitando o bom uso do orçamento público sem desperdícios. É uma balela, né? Nem tudo é assim como é dito nas leis. Mas vamos em frente. Então nós temos aí os 5 princípios basilares. Digamos que são 5 princípios basilares. Certo? E aí nós vamos ver. Dizendo que apesar de guardar relação com outros ramos do direito, o direito administrativo ele é um ramo autônomo, com um conjunto de regras e princípios próprios, denominado regime jurídico administrativo. Então, os princípios do direito administrativo, eles são denominados regime jurídico administrativo. Tá? O que ele diz? É necessário que exista uma estrutura organizada para que o Estado possa desenvolver sua função administrativa. Claro. Portanto, a administração pública compreende o quê? Conjunto de entidades
e órgãos incumbidos de realizar as atividades administrativas de caráter o quê? Subjetivo, né? Um conjunto de entidades e órgãos incumbidos de realizar as atividades administrativas, ok? E ainda nós temos princípios gerais da administração pública que tanto a administração pública direta como a indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, bem como as atividades administrativas de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem observar e respeitar os princípios, todos, a administração pública em geral. Ele diz que o desrespeito a um princípio é tão grave quanto a transgressão de uma lei. Ora, a gente vê aí a todo momento gestores públicos sendo pautados por decoro, por outros casos aí que são considerados graves, né? A Constituição, ela trata lá no artigo 37 os princípios gerais da administração pública, né? Que são os mais relevantes. Ok? Você pode dar uma lida no artigo 37 completo para compreender melhor essa questão da administração pública. E aí nós vamos para o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ele diz o seguinte, que o princípio da supremacia do interesse público ele existe com base no pressuposto de que toda atuação do Estado seja pautada pelo interesse público, claro, cuja determinação deve ser extraída da Constituição e das leis. Manifestações da vontade geral, da manifestação da vontade geral, que é a lei, claro, né? Dessa maneira, os interesses privados encontram-se subordinados à atuação estatal. Por isso que o princípio diz assim, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Certo? A gente fala que ele é um supraprincípio. Por quê? Porque ele fundamenta todas as prerrogativas de que dispõe a administração como instrumentos para executar as finalidades a que é destinada. Ok? Vamos lá. Aí nós temos aqui o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? A gripe tá horrível, rapaz. Hoje tá brabo. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, são vedados ao administrador quaisquer atos que impliquem renúncia a direitos do poder público ou que injustificadamente onerem a sociedade. Tá? Neste sentido, é interessante dispor que deste princípio decorrem diversos princípios expressos que norteiam a atividade da administração, como os da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. A gente fala aqui que o princípio da legalidade pressupõe que a atividade do administrador deve estar pautada sempre com base na lei. Segundo L. Lopes Meirelles, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Claro, pautado na lei. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei permite, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Né? A lei para o particular significa poder fazer assim. Para o administrador público deve fazer assim. O particular ele busca o que a lei não proíbe. A lei não proíbe, ele vai lá e faz. O poder público não, ele tem que fazer o que a lei permite. Pessoal, nós vamos parar bem aqui nesse princípio geral da impessoalidade, porque eu estou realmente com uma gripe muito forte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou postar essa primeira aula aqui, ok? E nós vamos parar no princípio geral da impessoalidade. Nós seguiremos a partir da próxima aula desse princípio da impessoalidade, tá? É que eu tô com uma gripe forte e horrível, mas vamos lá. Paramos no princípio da impessoalidade. Pessoal, eu queria deixar um recado para vocês aqui também. Nós estamos vivendo momentos de uma crise terrível mundial de pandemia pelo coronavírus, o Covid-19, né? E a mensagem que fica é, nesse momento, quanto mais isolamento, melhor para se prevenir. Mas observem também os grupos de risco. Você pode até achar assim, eu sou jovem, né? Então não vou ter maiores problemas. Mas aí você sai, aí você tem contato com uma pessoa que viajou para o exterior, coisa do tipo, ou então a multidão, e você volta para sua casa e encontra ali um grupo de risco, que é seu pai, sua mãe, seus tios, ou um parente, uma avó,
que faz parte do grupo de risco, idosos ou que tem aí alguma doença crônica, renal ou do tipo coração e tal. Se ele faz parte do grupo de risco, você vai estar colocando ele em risco. Então não é só o fato de ficar dentro de casa, é ficar dentro de casa tomando os cuidados necessários, como lavar as mãos a todo momento, higienizar as mãos, usar álcool gel de preferência e tomar os cuidados necessários, tá? Contribuir para que a gente supere mais essa pandemia. Fica aqui uma mensagem bíblica, né? Lá em Salmos 46 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Muito obrigado e até a próxima aula.